amigos, minhas amigas do Conexão Campo Cidade, estamos aqui para mais um programa muito especial. Queria agradecer a todos os internautas do site Notícias Agrícolas que nos prestigiam todas as segundas-feiras. E hoje, aqui de Uberlândia, com 33 graus de temperatura lá fora, umidade relativa menos de 15%, e um dia quente e, consequentemente, vamos fazer um programa quente, movimentado e cheio de conteúdos fantásticos ao lado dos meus colegas de bancada aqui, Roberto Rodrigues, Tejon, Letícia Jacinto, Antônio da Luz. E hoje temos um convidado de honra muito especial, é o Sérgio Desenho. O Sérgio é diretor de informações e de planejamento de política agrícola da Conab. Sérgio, para nós é uma honra te receber aqui hoje. Sei que você está um pouco gripado, diretamente aí de Brasília, com 9 graus de índice de umidade no ar, mas eu tenho certeza que com o seu talento, o conhecimento que você tem, você vai superar essa gripe aí e vai nos ajudar a trazer grandes conteúdos para os nossos internautas aqui. Seja bem-vindo, Sérgio. Marcelo, eu que agradeço por estar aqui com vocês, doutor Roberto, Tejon, a Letícia, um grupo, o Antônio, que acabei de ver ele aqui, é um grupo muito seleto, e conheço há muitos anos. Doutor Roberto, a gente é sempre uma referência para a gente, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa pela minha voz. Ô Sérgio, esse mês de setembro vocês soltaram um novo relatório que veio recheado de informações muito ricas aí para efeito de planejamento do agricultor. E também eu tenho visto que vocês têm conversado bastante com o IBGE, né, para unificar os números e a gente ter um relatório único que venha, que possa auxiliar toda a cadeia produtiva do agro no seu planejamento. Como que tem sido esse trabalho de unificação e integração das bases de dados? Olha, Marcelo, a gente tem se aproximado do IBGE, nós abrimos a nossa metodologia, nós expusemos toda a metodologia, é um processo lento, porque são muitos anos separados, então a gente tem que ir com calma, mas é um processo que está evoluindo, passo a passo. E fica muito claro, né? O Antônio conhece as limitações que a gente vê no campo, né? Mas a gente tem um grupo aqui dentro que é especializado, o pessoal de campo, conhece agricultura, é agricultor em regiões mais, regiões menos, mas isso é um ponto que a gente tem que aproveitar, né? O conhecimento da agricultura para transformar isso em estatística. Perfeito. Roberto? Ô Sérgio, eu assisti uma apresentação sua outro dia no COSAG sobre a previsão de safra para 2023. Eu gostaria que você fizesse aqui um apanhado geral, o mais sintético possível, sobre a previsão da Conab para o ano que vem. Bom, Roberto, o senhor viu que a gente vai chegar a 308 milhões de toneladas, né? Esse é mais seguro esse ano que nós passamos das 300 milhões de toneladas, isso é uma boa notícia. Só que com ela vem acompanhado uma série de limitações, né? Essa super safra, ela vem justamente no momento que a gente tem um ajuste global da economia e uma instabilidade, uma volatilidade de preços de insumo e de produtos muito grande. Então, é uma safra grande, uma safra grandiosa. A primeira parte dela já foi comprado, o insumo já está pronto para ir para o campo. Algumas regiões, como o Rio Grande do Sul, já começou. E a gente vê que as margens tendem a ser menores do que aquelas que a gente teve nos últimos anos. Isso é sempre preocupante para o agricultor. Letícia? Sérgio, vou voltar um pouquinho nessa parte da segurança dos números, né? Que reduzir a assimetria dessas informações
A gente sabe que é de extrema importância para a segurança e o aumento do crédito. Então, eu estive vendo o Cláudio Filgueiras, né, do Banco Central, falando que qualquer crédito que cresce no país, 10% é agro. Como que a Conab tem contribuído com esses números de qualidade para dar mais embasamento a esse mercado, que demanda instrumentos certos para financiar esse setor que não para de crescer? Queria que contasse um pouquinho como a Conab está ajudando no georreferenciamento, né, das regiões do Brasil e quais esses mecanismos que estão sendo usados e desenvolvidos para melhorar esse monitoramento da safra brasileira. Letícia, o primeiro passo é saber onde e quando nós estamos produzindo, né? Então, o que aconteceu? Em 2019, nós fizemos um acordo com a ANA e fizemos o georreferenciamento da área de arroz irrigado. Esse foi o primeiro grande projeto. A partir dele, veio o segundo projeto, que é georreferenciamento da área de soja. Nós fizemos na safra passada na região do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Conseguimos fechar isso daí. Essa safra nós já conseguimos expandir para o Mato Piba, né? Nós temos conversado com o BC, com o Banco Central, com o Cláudio mesmo, no sentido de nos apoiar para a gente fazer tudo, todas as regiões do Brasil, ao mesmo tempo. Nós vamos começar agora também, a pedido do próprio Banco Central, alguns levantamentos objetivos de safra. Então, uma coisa é a área, outra coisa é a produtividade, para a gente conseguir ter as duas variáveis com acurácia e dentro de moldes estatísticos que podemos aferir. Em cima disso, tudo que a gente faz no campo, a gente tem que documentar o procedimento e a metodologia. É o que a gente tem feito, né? E isso leva um tempo. E aí, a gente tem que pegar isso e mostrar. Tudo é feito junto, no sentido de que o IBGE saiba como que a gente está fazendo e como que a gente pode fazer juntos. A discussão é essa. E aí vem Banco do Brasil, que quer saber esses dados, vem a Caixa, vem outros bancos particulares que precisam desses dados. Então, é uma informação que acaba sendo publicada à medida que vai sendo lançada. Mas a Conab absorveu tecnologia junto com o INPE para fazer isso. Inclusive, né, o doutor Roberto, nós somos exalquianos, vou puxar uma sardinha, viu, doutor Roberto? A gente, logo que eu cheguei aqui, tem os modelos de previsão de safra que a gente tem feito junto com o pessoal de Piracicaba, com o professor Durval, que tem uma equipe que nos dá a previsão, o intervalo de produtividade esperado para cada município, combinados com os dados de previsão de disponibilidade hídrica do INMET. Então, a gente tem rodado alguns modelos que nos dá uma predição. Isso é fundamental para o pessoal de seguro e para o pessoal de financiamento. João? Parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho uma admiração grande pela turma toda, pela equipe Conab, né? Uma questão, eu estava lá em Chapecó, região do oeste de Santa Catarina, com os clientes dos grãos, ave, suíno, frango, etc. Muito bem, eu vi que a turma que estava lá ligada às cooperativas, mais protegida do ponto de vista da comida dos animais. Uma pergunta, nós não vamos assistir muito mais contratos da iniciativa privada? Eu sou um produtor de ave, de porco, de leite. Eu quero fazer contrato direto com produtores, porque eu não quero ficar na mão do mundo lá fora. A gente vai ver mais isso daqui para frente, caro Desenho? Isso é um sonho, e tanto eu, aqui na Conab, quanto o Guilherme, lá na Secretaria de Política Agrícola, a gente fez várias reuniões com cooperativas, com grandes empresas, no sentido de alertá-los de que milho hoje é igualzinho soja, tem que ter contrato antecipado. E o pessoal de etanol de milho já entendeu isso há 2 safras atrás e tem se operacionalizado muito bem nisso. Agora, o pessoal de proteína está começando. Tem alguns exemplos funcionando já, que são exemplos de inteligência de mercado muito bem. A própria Coamo é um exemplo disso, né? Ela tem uma mesa de operações e está funcionando muito bem. Muito bem. A Coamo, a JBS também, eles operam muito bem já com compras antecipadas. Eu acho que isso tem que se estender a todo mundo, né? Inclusive, a gente tem visto referências de preço, né, que a gente tem que trabalhar um pouco nisso também.
né? E sinto falta de um deslanchar maior no mercados futuros no Brasil para que a gente possa efetivamente travar a posição e vender o risco para outros, né? Aliás, o risco paramétrico de chuva, quer vender chuva, que nem o Miguel Ivan gosta de falar aqui do IMET, é um avanço enorme isso daí também, viu, Tejão? Muito bem, legal. Antônio? Tá baixo. Tá baixo, Antônio? Tá muito baixo. Bom, então, enquanto a gente vê a questão técnica... Melhorou? Melhorou. Tá ótimo, pode falar. A gente vai lá e bota um microfone melhor e ele não funciona, né? Aí nos quebra, né? Dá primeiro boa noite. Esse é o microfone de rock and roll. Pois é. Agora você sabe usar isso aqui muito melhor que eu, né, Tejão? Principalmente no seu rock and roll. Você, o Marcelo, o Pérez participante aqui. Coldplay, pode usar o do Coldplay do Rock in Rio, vai lá. Eu queria comentar a ti, Marcelo, a Letícia, o Tejão, o ministro Roberto, de maneira muito especial o Sérgio. E eu estou há 23 anos trabalhando no agronegócio. E sou um usuário da Conab, do serviço que a Conab presta, de uma maneira mais direta, pela minha participação na entidade. E antes de fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. Por muitos anos, nós fomos muito críticos à Conab, e entendo que com razão. A Conab, por muitos anos, e eu vou falar coisas que o Sérgio não pode dizer, mas eu posso. A Conab, por muitos anos, ela foi colocada no tabuleiro das disputas políticas do toma lá da cá eleitoral. E isso não faz tanto tempo assim. Faz poucos anos que isso mudou. E a Conab era praticamente de um partido político. E nesse período, a Conab perdeu muito em qualidade, em credibilidade, e, sinceramente, eu achei que ela nunca mais ia retomar a credibilidade que ela tinha. Lá no tempo do ministro Roberto, lá ela era muito crível, depois ela foi perdendo credibilidade, e agora, com o trabalho que o Guilherme Ribeiro vem fazendo como presidente, o Sérgio Desen comandando a parte técnica, e esse trabalho que eles estão fazendo de valorizar os técnicos, os bons técnicos. A Conab era uma casa de pessoas que já não tinham muito mais o que entregar, e as pessoas que vinham com todo o gás não tinham espaço. Isso está mudando muito. E a Conab, que é uma companhia de abastecimento, que hoje não é uma preocupação tão grande para o Brasil, ela está virando uma companhia de inteligência, que é o que o setor precisa, que é o que o país precisa. Então, eu me sinto muito feliz de ter hoje, junto conosco, o Sérgio Desen, que é um dos artífices dessa mudança que a Conab está fazendo para melhor, e que, com a mesma tranquilidade que nós criticávamos no passado, pela ausência de pessoas técnicas nas posições corretas, hoje nós temos o Sérgio. Nós já levantamos custo de produção da pecuária junto quando ele estava lá na Exalc. Verdade. Então, nós temos pessoas corretas nos lugares corretos, e a Conab está dando essa volta por cima para o bem do agro brasileiro. Hoje nós temos uma safra projetada pela Conab de 308 milhões de toneladas, ou seja, não dá mais para o Brasil, que hoje está com 308 para nosso orgulho, mas o Tejon aqui está sempre cobrando, nós temos que ir para 500 e 500 logo, e estamos fechados com ele. Não dá para chegar lá sem ter uma Conab forte, sem ter inteligência, sem ter um posicionamento de mercado, sem base, como nós estamos tendo agora. Tem muito ainda para evoluir na Conab, questões orçamentárias, os dirigentes têm muitas mãos amarradas na hora de definir orçamento, mas nós estamos melhorando muito e nós estamos sentindo essa melhora na prática, Sérgio. Então, eu gostaria de te pedir para que tu falasse um pouco para nós dessas mudanças que estão acontecendo internas da Conab. O que vocês estão fazendo para torná-la uma entidade de inteligência de mercado? Por mais dolorido, mais difícil que essas mudanças estejam acontecendo, já que isso não é muito discutido na grande mídia. Na realidade, a gente tem feito, Antônio, assim, é um processo, né? O Guilherme Bassos começou, eu vim para cá com a Tereza, com o Guilherme Bassos, nós traçamos um planejamento, né?
Primeiro passo foi separar o que é política social do que é inteligência de mercado. Execução de política social é uma coisa, inteligência de mercado é outra completamente diferente. Podemos até subsidiar as políticas sociais, mas elas são usuárias de informação. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo é a gente definir o que nós queríamos, quais as entregas que queríamos fazer. Foram definidas entregas em 24 horas, que são aquelas que são rojão aceso. Um segundo passo são criar os indicadores de médio e longo prazo. O objetivo é a gente ter um futuro, ter PIBs do agronegócio, ter mão de obra, receita, renda, que a gente precisa, capital acumulado, a gente precisa desenvolver isso daí. E o terceiro ponto são cenários de futuro, né, que também é um passo. Bom, para fazer isso que a gente precisa de gente de campo preparada, precisa de um núcleo de estatística, precisamos treinar a gente e precisamos de tecnologia. Tecnologia, saímos fazendo parceria com tudo que a universidade que podia. No seu estado aí estamos costurando com a Santa Maria, mas fizemos com o Unimate, com o Exalc, com o Viçosa, com o UFLA, fizemos parceria com ela, com o Unicamp. Né? Cada uma tem uma coisa importante. Depois fizemos com o INPE e com o IMET, tá? E agora construímos com o IEA. Então a gente está construindo o que a gente transformou a Conab? Num hub de informações e num hub de economia agrícola. Então, é o nosso USDA, né, o Sérgio? É o modelo USDA. Tá? Isso aí. Então, e aí, dentro da Conab, o que a gente fez? Criou um núcleo de estatística. Antes de conversar com vocês, eu estava fechando mais um estatístico para o núcleo de estatística dentro da Conab. Os caras estavam perdidos para cá, para lá, e eles são excelentes profissionais. Só que estavam fazendo qualquer coisa menos estatística. Aí tem uma turma que está nos Estados Unidos. Hoje de lá eles falaram para a turma daqui. Aqui no NAS do SDA tem 500 estatísticos. Ah, tá bom, nós já temos 5. Então já estamos começando. Tá? Aqui, você falou muito bem, o orçamento é curto. Então eu falei para eles, vamos fazer bem feito arroz com feijão. Então o que é? Arroz, feijão, soja, milho, café e cana, que representa 70%, 80% da produção nacional. Depois nós entramos no resto. Aí tem as proteínas que não tem, a gente tem que buscar estatística. Então a gente pegou pessoas para trabalhar as informações que o Ministério tem da parte de proteína animal. Ainda não está na embalagem final, mas avançamos bastante. Então a gente foi arrumando a casa com o que dava. Tem gente no INPE fazendo doutorado, para trazer ferramentas. Você conhece bem o Cleverton, que é um excelente técnico. Você tem gente, o Rodrigo Exalc, você tem gente, e você tem gente aí no seu estado, por exemplo. Para mim, o Márcio é genial. O Márcio Shore. É um dos melhores caras que eu conheço. Muito competente. Então, aproveitar essa gente. E foi o que a gente fez. Se você vê, doutor Roberto, o Benancil, que é um técnico nosso, que está no Mato Grosso, que está fazendo mestrado, sabe com o quê? Com a rentabilidade do etanol de milho. Ele mostrou no trabalho dele que o que sustenta o etanol de milho é o DDG. Esses caras são bons. Só basta dar uma direção para eles que eles vão longe. Então é isso que a gente fez. Eu queria agora fazer uma provocação para todos nós e eu queria ouvir a opinião de cada um de nós aqui. O agricultor que está nos assistindo, ele tem um conjunto de informações. Nós, por exemplo, o Roberto fez uma pergunta, você mostrou que o ano que vem nós vamos ter margens mais apertadas, né, devido à elevação do custo dos insumos, e a gente tem a projeção do PIB do Brasil esse ano ao redor de 2,5%, e o ano que vem 0,5%, quer dizer, que comprova que o ano que vem vai ser mais apertado. Aí nós temos... eu vou soltar um punhado de informações para tentar montar o quebra-cabeça para o agricultor que está nos assistindo entender bem o contexto.
A Alemanha hoje já sai sérios indícios de recessão. Outros países da Europa vão entrar em recessão. Por exemplo, na Alemanha, eu estava conversando hoje com o diretor de um banco, ele estava dizendo que chegou de lá essa semana passada e que depois das 10 estava apagando as luzes todas já para economizar energia e tal. Então, está faltando energia para luz, está faltando energia para mover fábrica. O Putin não vai ceder enquanto a Europa não diminuir as sanções. Só que nós temos um complicador aqui para a gente tentar destrinchar. Hoje, o USDA dos Estados Unidos lançou a previsão de soja da safra americana caindo de 122 milhões de toneladas para 119 milhões de toneladas. E a produtividade também caindo, a produtividade, se não me engano, de 58 sacas por hectare para 56 sacas por hectare. Estou arredondando aqui os números. E os estoques também menores. E aí você olha para a China, e a China tem os lockdowns lá, porque lá quer ter Covid zero e tal, só que aí não para de comprar. Não para de comprar do Brasil, da Argentina. Então, a demanda de soja não cai. E com esse todo imbróglio aí, todo esse contexto, a soja hoje estava subindo, na hora que eu olhei, 5%. Estava em 14,80 o bucho, caminhando para 15 dólares o bucho. Então, a cabeça do agricultor que está nos assistindo entra em parafuso, porque quando você olha o cenário de médio prazo, é baixista, só que o cenário de curto prazo é altista. Né? Aí vem a pergunta: o que o agricultor deve fazer? Olha, tem que ser parcimonioso nesse momento. Tá? Eu sou muito adepto nessa hora, porque a gente não tem, vejam bem, qualquer manual de economia não tem o que explicar para uma pandemia. Ninguém sabe como sai. As economias saíram todas bagunçadas. Não é o Brasil, uma que acha que cai, sobe, outra que é para subir, cai. O mundo está bagunçado, os preços relativos estão bagunçados. Para complicar, vem essa guerra Rússia e Ucrânia, que é um complicador. Né? Agora, é importante a gente dizer que todas essas variáveis, elas são numa direção. Os bancos centrais iniciaram um aperto monetário. É receita normal para controlar a inflação. Então, puxar o consumo para baixo é uma tônica de todo mundo. Agora, quanto isso vai cair? Qual a intensidade disso? O nosso caso, no Brasil, a puxada do Banco Central começou cedo, então já começou a cair, vai começar a cair juros. Na Europa, começou mais tarde, e essa questão da dependência da energia de uma fonte só e de um país só tem um preço. Eles compraram energia muito barata, especialmente a Alemanha, durante um bom tempo, e acharam que poderiam ficar nisso. Né? Principalmente a Alemanha, que 68% dela é gás e óleo da Rússia. Não tem como sair dessa. E os carros na Europa se acostumaram a queimar diesel que vem da Rússia. Eles têm uma série de problemas que vão ser resolvidos. A economia europeia é poderosa e ela vai se resolver isso rapidamente, mas tem um período de ajuste que vão ter que pagar. Então, o agricultor, olhando para esse cenário incerto, ele tem que firmar posição. Não tem que plantar sem fixar margem. Tem que fixar margem, tanto para o produtor de milho quanto de soja, que tem em sua disposição. Não adianta querer especular com preço que não é ano para isso. Este ano não é ano para isso. Lógico que nós vamos escoar toda a produção de milho e soja, porque o Brasil produz um produto muito bom e tem custo competitivo com o mundo, mas as margens caem. Mas, hein, Sérgio, completando isso que você falou, depois nós vamos ouvir os outros colegas, mas quando dá essas janelas, né, igual está tendo hoje aí uma alta de 5% na soja, é hora do agricultor olhar os seus custos e tentar fazer fixações futuras parciais aí
para ir fazendo um mix de preço legal, né? Porque essas janelas aparecem uma vez ou outra, né? Sim, vamos lá. Sim. Antônio, Tejon, Letícia, opinião de vocês aí. Roberto? Eu queria perguntar. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto, porque certamente mais de um mês e meio atrás, quando nós começamos a observar o Crop Progress lá nos Estados Unidos e a safra americana vir dando problemas, nós falamos aqui no programa. Inclusive, eu até me posicionei, disse, olha, eu não travaria nesse momento. Eu acho que agora chegou o momento. Acho que agora chegou o momento de se fazer travas. E quando nós estamos falando travas, não são travas para baixo, travar no mercado físico. O produtor precisa evoluir para o mercado de capitais, para o mercado de derivativos, aprender a travar de verdade, como os americanos fazem desde 1848, travar na bolsa. Ah, é difícil? Não, é muito mais fácil do que plantar. Se sabe plantar, vai saber travar. Hoje nós temos operações com opções e coisas do tipo que nos garantem ficar protegido para baixo e livre para cima. Mas, enfim, tem que procurar o aprendizado nisso. Eu acho que hoje, dadas as condições atuais, sim, nós temos um encolhimento de margem, porque os custos aumentaram muito. A inflação, só para o nosso telespectador ter ideia, do início da pandemia, Sérgio, até o mês passado, esse mês a gente não tem a coleta ainda, a inflação nos custos de produção aumentou 72%. De março de 2020 a julho de 2022, a inflação está em 72%. Então, aqueles preços mais elevados que no passado eram considerados preços de sonho, hoje eles são piso, porque a inflação elevou a necessidade de preços maiores. Mas eu acredito que o mercado ele vai corrigir, eu acredito que ele vai corrigir essa inflação, eu só não sei quando, se é daqui um mês, se é daqui 6 meses, se é daqui um ano. Então, na dúvida, te protege, na dúvida, se faz hedge, não se arrisca. No meio dessa confusão toda que está acontecendo no mundo, não é momento de deixar a cabeça fora da janela. Eu concordo plenamente, viu, gente? Eu concordo plenamente. Eu acho que tanto o Antônio quanto o Sérgio, você mesmo, Marcelo, tem falado sobre isso, assim como o Tejon e a Letícia também. O fato concreto é o seguinte: nós, produtores rurais, já temos uma ideia bastante consistente, bastante razoável, de quanto vai custar o plantio de soja, de milho, etc. Temos uma ideia de quanto vai custar o hectare. Portanto, nós temos uma ideia de quanto vai custar um saco de soja, um saco de milho, uma tonelada de soja, uma tonelada de milho. De modo que temos que fazer é travar a margem, na linha do que o Antônio falou. Vamos fazer venda futura, fazer hedge, protegendo esse custo, garantindo, pelo menos, a remuneração do custo. E, se possível, tendo uma margem que nos permita progredir no ano que vem. De fato, o ano é complicado. O Sérgio, recentemente, deu uma entrevista falando sobre o risco dos preços caírem no ano que vem. A demanda cai, a oferta cresce. Agora, a notícia que o Marcelo deu, que a safra americana caiu um pouco, tira esse horizonte de oferta maior. Mas a nossa oferta cresce. De soja, de milho, deve crescer mais. E, inclusive, como o Sérgio mostrou nos trabalhos recentes dele, o que aumenta a área plantada aumenta a produtividade. Aumentou o custo também, mas nós sabemos quanto vai custar 1 quilo de soja produzido. Então, vamos fazer hedge. Vamos vender aos poucos. Como o Marcelo disse, deu um momento positivo, vamos fazer uma posição, fechando uma parte dos nossos custos e garantindo a remuneração. Não tem o que fazer. Agora é olho o dia inteiro no mercado, um olho na terra e outro olho no mercado. Ainda sobre a parte de custos, né, do Brasil, de acordo com o pesquisador do CPEA, né, Mauro Ozaki, os custos dos brasileiros para soja e milho são maiores que os países competidores que temos aqui, né, por conta dos gastos fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, mão de obra. Então, para a soja, o custo de produção do Brasil, considerando a média dos últimos 5 anos, foi o dobro da Argentina, quase 2 vezes maior que o da Ucrânia, 8% a mais do que dos Estados Unidos. Em relação ao milho,
o custo de produção no Brasil é quase o dobro da Argentina, 12% superior ao produto norte-americano e 15% maior que o ucraniano. Então, além da gente se proteger no mercado de capitais, o que mais, né, devemos fazer como baixar essa margem em relação aos outros países, né, competidores. Letícia, só um comentário. Além do custo do Brasil, que efetivamente onera a competitividade da nossa atividade econômica, a Ucrânia, a Argentina e os Estados Unidos, eles têm solos, em média, bem mais férteis do que os nossos, que fazem com que eles usem menos fertilizantes do que a gente, bem menos. E, com isso, o custo de produção deles também é mais baixo. Marcelo, nisso daí, a gente estourou a guerra e a gente foi convocado para conversar. A ministra chamou todo mundo, pôs numa sala, né? Estava o Eduardo, o Guilherme e eu discutindo isso daí. E depois disso a gente começou a fazer um estudo, né? O Eduardo Sampaio foi muito assertivo nisso, mas ele fez uma conta rápida. E uma coisa que é interessante é que os custos de produção no Brasil, principalmente fertilizantes, eles são muito altos porque nós não analisamos o solo. Nós plantamos com receita de bolo. Isso pode dizer que 90%, entre 80% e 90% da produção brasileira, o cara não faz análise de solo periódica. Num sistema de plantio direto como o nosso, a gente está desperdiçando dinheiro, com certeza. Com certeza. E a própria tecnologia, né, de hoje, de agricultura de precisão, possibilita também uma adubação direcionada, onde tem que pôr mais, põe mais, onde tem que pôr menos, põe menos, e assim por diante. A gente calcula que $1 bilhão por ano de fertilizantes a gente perde. Tá? É uma fortuna. Porque o cara não usa direito a tecnologia. Precisa ter análise de solo. Né? Uma visão que queria deixar, conversando com o pessoal dos supermercados. Eles disseram, Tejon, não caiu o volume das compras. Caiu a redução das marcas. O pessoal começou a perseguir produtos mais baratos. Eu acho que nós vamos ter uma grande mudança, uma transformação em todo esse mundo do supply chain. O que a gente viu na história, quando uma commodity, uma matéria-prima, explode de preço e fica muito agressiva, os clientes buscam alternativas. Nós vamos ver alternativas. Assim como no campo, nós vamos ver alternativas com relação ao custeio. Agora, o que vocês todos estão falando é perfeito. É o que o Daniel Kahneman, Nobel de Economia 2002, disse. Economia não é ciência exata e o acaso é que determina. Olha onde está o preço do petróleo hoje, onde estava há pouco tempo atrás. Então, nós temos aí uma coisa que também aprendi na Universidade Disney, na Disney World. Entre decisão do show e da segurança, qual é que você toma? Da segurança. É o que vocês estão colocando aí. Nesse contexto, sabe, Tejon, a gente apanhou muito que a gente começou a divulgar o balanço de oferta e demanda de carnes no Brasil. E aí, porque estavam consumindo 26 quilos de carne bovina, o Vitória da Luz come 50, no Rio Grande do Sul come 50. Né? Olha, carne bovina lá, Mato Grosso é mais alto que o resto. Mas no Brasil está dando 26. Só que suínos saiu de 11 quilos para quase 16 quilos. E numa proporção assim, isso corrobora o que você está falando. Porque carne suína tem qualidade, tem apresentação boa, tem tudo novo e ganhou mercado. E aí não é uma questão só de preço, é de escolha. Falando um pouquinho ainda do suíno. Marketing, Sérgio. Marketing. Exatamente. A gente falando um pouquinho do preço, do custo de produção dos suínos e aves, eu também fazer uma pergunta aqui, né? Mesmo considerando no relatório da Conab os preços neutros, a gente tem cenários de margens negativas, né? Então, eu gostaria que nos contasse um pouquinho o que esperar da recuperação dos estoques mundiais de milho e soja. E Rússia e Ucrânia, com essa persistência do conflito, vão atender, vão produzir, os estoques vão ser escoados, não vão? Como é que estão os problemas climáticos, seca nos Estados Unidos, em relação ao milho também? E esse aumento da demanda na China por farelo de soja,
e milho também, vai puxar o preço e tem impacto também nas cadeias produtivas de aves e suínos brasileiras? Olha, Letícia, a gente sabe que a China começou a encolher o rebanho de suínos no ano passado. Tá? Por quê? Tudo que é planificado, se você não deixa o mercado agir, você pode errar na mão. E eles erraram. Eles tinham que reduzir 50 milhões de matrizes de suínos. Talvez explique um pouco dos problemas que a gente teve, de exportação e tal. Tem um quê disso. Agora, o que ficou de produção, que já é 400 milhões de matrizes de suínos, que antigamente comia tudo menos milho e soja, passaram a comer milho e soja. E a importação de milho deles, que era 4 milhões, foi para 30. E projeta uma continuidade. Tá? Isso não vai parar. E tem um outro fator, né, conversando com o pessoal de nutrição animal dessas empresas grandes, que operam em vários países, assim, a gente tem que investir na soja do Centro-Oeste, no milho do segunda safra Centro-Oeste. Por quê? Tem algumas empresas que já estão estudando que o teor de proteína e a qualidade da proteína da soja mais do Centro-Oeste é melhor do que a de clima temperado. Outra coisa é que o milho seco, que nem esse milho que colheu no Mato Grosso, foi perfeito. Colheu na seca. Eles estão achando que esse milho tem menos toxinas. Por causa do sistema. Então, a gente tem que olhar para essas coisas que a gente tem que ver custo, mas tem que ver o valor do nosso produto também, e dá para segregar hoje, 37% sai para o Arco Norte. E dentro dessa linha que você está falando, Sérgio, outro dia foi feito um estudo internacional aí, a qualidade da soja brasileira, como você disse que é de clima tropical, tem um teor de óleo, de proteína muito mais alto do que a soja americana e a soja argentina. E hoje, a soja brasileira, em igualdade de condições, ela é preferida, né, por causa da qualidade. Esse é um ponto interessante, né? A gente deu uma volta por cima em vários segmentos, né? Isso que a gente não pode perder isso daí. E também tem exportação de carne, né? Que a exportação de carne que nós temos que preservar sempre, né? As carnes brasileiras, elas conseguiram o mercado, agora precisam aumentar. Mas no caso do milho, o mercado internacional de milho, há 10 anos, era 30 milhões de toneladas. Hoje é 200 milhões. E com uma tendência a chegar a 400 nos próximos 10 anos. 400, 500 milhões. O mercado, e esse é o mercado que o Brasil tem que pegar para si. Eu acho que tem um ponto que nós temos que ressaltar, que uma coisa é PIB, né? Outra coisa é rentabilidade. Às vezes as pessoas acham que porque o PIB está crescendo muito, está tudo muito bem. Não, o setor pode estar gerando muita riqueza, mas está ficando com o produtor, são outros 500. E um dado que o relatório da Conab, que foi apresentado agora, ontem, se não me falha a memória, ele traz uma perspectiva de crescimento do valor adicionado. E o valor adicionado agropecuário é praticamente o PIB agropecuário. O PIB é a soma dos valores adicionados mais os impostos indiretos. Então, é praticamente o PIB. Um crescimento de 11% para 2023. É claro que nós, recém, estamos começando a plantar, tem muitas coisas para acontecer daqui para frente, mas é uma perspectiva bacana. Eu acho também o arroz, Sérgio, nós temos que melhor regular ali, porque são feitos com modelos econométricos, que olha o passado, e a gente está aqui no meio, fica mais fácil da gente perceber. Mas vai cair 900 mil hectares a área plantada aqui no Rio Grande do Sul, vai diminuir um pouco, mas veja, nós estamos aumentando a área global do Brasil em 2,5%. A produtividade 11% em relação ao ano de 2022, já que ano de 2022 nós tivemos estiagens em várias regiões importantes produtoras do Brasil, e um aumento de produção de 14%. 14%. Então veja que coisa boa nós podermos ver um crescimento de 2 dígitos na produção brasileira num momento em que o mundo está passando por problemas. Estados Unidos hoje relatou, o USDA relatou, milho, a perda de milho em relação à safra passada já está em 29 milhões de toneladas a menos. 29 milhões de toneladas
a menos do que o ano passado. Se nós pegarmos a soja em relação ao relatório do mês anterior, são quase 5 milhões a menos de toneladas de milho, de soja. Sorgo são 43% menos do que o ano passado. Algodão também caiu uma pataquada, não lembro o tamanho, mas é um número enorme. Arroz também produzindo menos. A Califórnia está totalmente seca, né? Quebrou a produção de fruta. Exatamente, Marcelo. Não tinha água para irrigar, tinha irrigação, mas não tinha água para irrigar. Perfeito. Então, nós vemos o hemisfério norte como um todo tendo perdas muito severas. Estados Unidos, lógico, com os 500 estatísticos no USDA fica mais fácil de ter dado. Agora, não é só lá o problema. A Índia já bloqueou exportações de arroz, que é o maior exportador de arroz do mundo. A China com dificuldades enormes, com uma seca violenta nos seus principais rios. Ou seja, é importante para o mundo que o Brasil colha bem na safra 23, que o hemisfério sul colha bem por uma questão de estabilidade. Nós já estávamos com estoques baixos. Aí vem a guerra. Agora vem essas perdas todas no hemisfério norte. Eu te juro, Sérgio, eu estou muito otimista para preço para o ano que vem, mas não é isso, não é esse o maior problema. O que nós precisamos é ter abastecimento. Abastecimento. Não é legal ganhar dinheiro em cima da tristeza alheia. Na realidade, todo o equilíbrio é muito mais importante do que os disparados de preços, o equilíbrio é onde que a gente tem que buscar. Eu tenho um relatório, depois eu te passo, Antônio, o relatório da AMES, se ele recebeu. AMES é aquele que reúne os ministérios da agricultura de vários países. Né? Não recebi. A gente tem isso daí, eu estava olhando, eu recebi dia 8. Como eu estava de férias da Conab, eu estava lendo ele, vendo o balanço de oferta, critiquei os nossos números, porque eu disse assim, como é que nós pusemos esses números? Aí os caras falaram, é de agosto. Mas as condições de lavoura batem o que você está falando. Nós temos seca na região de milho, alguma coisa em soja. Quando sobe soja e milho, eu fico muito preocupado, porque soja e milho é que nem petróleo. Tem um efeito razoavelmente parecido. Porque a gente tem que pensar em soja e milho como leite, ovo e carne. E se você sobe isso daí, você sobe todo um conjunto de produtos de alimentação que acaba tendo um impacto inflacionário enorme. Nós não temos estoque no milho. Não é uma coisa, não existe. Nenhum país faz estoque. Essa continuidade de produção, oferta, a sequência, a gente olhar para a história disso, por que não se faz estoque? Porque o Sul produz uma época, o Norte produz outra. A distribuição geográfica da produção te deu uma segurança, mas este ano está complicado, né? Sérgio, eu queria aproveitar que é sempre uma questão que a gente tem levantado aqui. O Alisson Paulinelli fala muito claramente, quem vai alimentar este mundo é a agricultura do cinturão tropical. A gente tem aí dados que variam de 70 milhões a 90 milhões a 120 milhões de hectares de áreas degradadas e tal. Nós não deveríamos ter um plano estratégico para ter uma produção estratégica de segurança? Por exemplo, vamos produzir contratado mais 20 milhões, 30 milhões. Nós não poderíamos ter um projeto desse tipo de segurança, não para o país apenas, um projeto até que tem mercado, nós podemos vender, podemos contratar e vender para o mundo. É difícil fazer isso, Sérgio? Para fazer isso, o doutor Roberto, que foi ministro, sabe bem que a gente tem que ter segurança nos dados. Por exemplo, a gente não pode ficar falando em 70, 40 milhões de hectares de pastagem degradada. O que é essa pastagem degradada e o que dá para produzir nessa área? Tem que ver relevo, tem que ver clima, tem que ver tipo de solo. Então, é um conjunto de observações que nós precisamos entender melhor, né? Então, nós não temos, infelizmente, com exatidão, qual é a nossa capacidade de crescimento hoje. Veja bem, Tejão, eu estou lutando para conseguir georreferenciar a área de soja. Depois eu tenho que fazer milho
E eu tenho que fazer pastagem, tenho que achar um jeito de fazer. Para aí a gente ter certeza quanto a gente vai produzir, quanto a gente pode crescer. Agora, aí a partir daí, eu acho que eu partiria, falando agora como professor, né, da Exalc e tal, como sugestão, eu acho que a gente teria que partir para um processo de integração pecuária-lavoura, os pés no chão, para fazer essa rotação que o Brasil tem condições de fazer em maior intensidade. A minha tese de doutorado fala no estado do Antônio, na região do Passo Fundo, analisando o risco de produção de soja, trigo, milho e boi. Vocês muito bom. É um modelo matemático. Legal. Um internauta nosso, Rômulo, mandou uma mensagem aí dizendo: legal, Rômulo Cabral, boa noite. Precisamos de planejamento. Falou o Rômulo, também no cima, o Rodrigo Vieira também se manifestando. Letícia, complementando a sua pergunta, a Ucrânia vai conseguir uma produção pelo menos igual passada ou a quebra vai ser muito grande? É uma pergunta do Rodrigo, nosso internauta aqui com a gente. A Ucrânia, o ministro da Agricultura da Ucrânia declarou hoje que a semeadura de trigo no inverno vai ser 30% menor do que o planejado comparado com o ano anterior, porque por N dificuldades causadas pela guerra e também por parte dos territórios que estão ocupados pelos russos, né? Então, a gente vê aí que é muita coisa junto diminuindo a oferta dos grãos, né? E com isso, apesar de um cenário mais difícil para o ano que vem da economia, a gente vai ter uma oferta menor, né? E com isso pode ser que os preços tenham sustentação. E se me permite, Marcelo, nós estamos falando agora do trigo, né? Que eles já estão começando a olhar para a safra de inverno deles. Mas nós estamos no desenvolvimento da safra de verão, onde a Ucrânia ela é muito importante na produção de milho. E há uma incerteza muito grande sobre o tamanho da safra deles, mas uma dúvida ninguém tem, será bem menor que a do ano passado, porque a decisão de plantio, ela estava justamente ali, naquele momento em que a guerra startou. Então, realmente, a safra de verão ucraniana, que também é importante para o mundo, sobretudo pelo milho, ela vai ter problemas. E mais um complemento, a Rússia está ameaçando suspender a retirada desses grãos da Ucrânia também, né? Que já foi negociado via corredor de exportação. Então, está alegando que esses grãos estão indo para os países europeus, no qual estão colocando as sanções na Rússia, e não para os países mais pobres que estão sofrendo com a fome e desabastecimento alimentar. Então, acho que esse cenário de incerteza aí, desse conflito que não acaba mais, vai escoar, vai continuar produzindo, né? Tem a quebra, com dúvidas grandes aí. E esse contra-ataque que a Ucrânia está fazendo, abastecida por armamento de alta tecnologia do Ocidente, tem feito ela reconquistar, né, vários territórios que estavam ocupados pelos russos. E isso tem aumentado a fúria dos russos em relação à Ucrânia e ao Ocidente, né? Então, está complicada a situação, porque ela pode se agravar, só que os russos não estão tendo condições técnicas, estão importando armamento e coisas da Coreia do Norte, que são produtos de baixa tecnologia, e comprando do Irã também, que são produtos de tecnologia mais baixa, né? Então, há uma situação de desespero da Rússia, enquanto a Ucrânia contra-ataca com alta tecnologia. Então, temos aí, nos próximos dias, aí, grandes desfechos aí para esse conflito. Eu acho que a gente tem que traçar alguns cenários, né? Sempre a gente traça alguns cenários. Eu gosto muito de ver. Um cenário é essa guerra de posições, ela continuar durante todo o inverno. A história diz que essas guerras no inverno daquela região são terríveis para o invasor. Isso é histórico. O Napoleão perdeu lá, o Hitler perdeu lá, assim, porque não dá para suportar aquela temperatura de menos 40 graus. Então, as linhas de abastecimento dos russos estão muito prejudicadas.
Isso é um problema seríssimo. Em contrapartida, a Ucrânia, ela é 100 milhões de toneladas que ela coloca. A gente está pensando em milho e soja, mas é milho, soja, trigo, centeio e cevada. São 100 milhões de toneladas. Girassol, ele impacta diretamente no mercado de soja, é gerador de óleo. Então, impacta esse mercado. Cevada e centeio impacta mais o mercado da indústria alimentícia, principalmente na Europa. Né? Tem essas nuances que a gente precisa entender. Trigo, milho, ao aumento da safra brasileira, sem não contar com a quebra americana, a gente tem como chegar. E tem um outro variável aí, Antônio, que você está perto, aí você sabe melhor que eu, é a questão argentina. A Argentina vai ter condições de plantar o que ela sempre plantou? É uma condição que a gente não sabe. O Paraguai parece que vai aumentar um pouco, mas a Argentina ninguém sabe dizer. Ninguém consegue nos informar isso daí. A gente tem acompanhado esse Mercosul aí, e se não vier milho da Argentina, como é que fica? É uma situação, a gente tem uma série de incertezas. Elas vão se expandindo, né? Ô, Sérgio, eu acho que nós estamos bastante informados sobre essas questões todas. Muito obrigado por tudo que você contou para a gente aqui, mostrou que o cenário de grãos está mais ou menos estabelecido com as variáveis todas que você mostrou também. São custos, são margens, são produção lá fora, enfim, tem uma série de variáveis que vão interferir no mercado. E o que nós, produtores, temos que fazer é posição que garanta margem. Muito bom. Agora, Sérgio, eu passei a semana passada todinha na região de Ribeirão Preto. Fiquei espantado, Sérgio, com a baixa produtividade de cana esse ano. A cana esse ano, naquela região, pelo menos, foi brutalmente afetada pela geada e pela seca do ano passado. E a produtividade vai ser mais do que 10% abaixo da estimada, em alguns casos mais de 15%. Uma característica, como a cana é uma cultura semi-permanente, ela está muito falhado, viu, Sérgio? O número de falhas é muito maior, 5 vezes maior do que o normal. Né? Então, essa coisa não se resolve de um ano para o outro. Grão você planta, de um ano para o outro se resolve. Cana, café, não. Né? Então, você sempre faz também o dano de cana. Como é que está aí a expectativa de anúncio de cana, Sérgio? Porque cana, com o que vem pela frente, 2 ou 3 anos ruins de cana ainda. E coloca uma outra variável, Roberto, que é a redução de renovação do canavial. Sim. A gente perdeu 6% na safra passada de renovação e essa perdeu mais 6%. Então, tem 2 quedas. A gente está com uma produtividade em torno de 3% a 4% inferior à safra passada. Colabora com isso que o senhor está falando. E é 70 toneladas por hectare. É baixo demais. É muito baixo. A gente sabe que é um potencial enorme. Café também a gente está de barba de molho, né? Que é uma produção que vai ser prejudicada também. A gente sabe que foi. Né? Confesso para o senhor que a gente está investindo na melhoria da previsibilidade do campo disso daí. Tá? A gente está tentando melhorar. Mas ambos os produtos eles têm um ambiente de queda de oferta, sim. E quedas sérias. Me preocupa essa questão da cana, dela perder competitividade para soja e milho. São Paulo pode virar soja e milho em larga escala. Esse é um assunto que está preocupando demais o setor sucroenergético do estado de São Paulo, porque se você olha os dados de avanço da competitividade da soja frente à cana, são muito fortes. Né? E o setor tem que se mover para encontrar caminhos, né? Porque a soja vem tendo evolução de preço, evolução de produtividade, a cana vem com muito tempo estagnado a produtividade e elas competem pelo mesmo espaço. Né? Sabe quem é que entende muito disso, Marcelo? A Letícia. A Letícia e o Tião lá entendem bastante dessa composição soja e cana lá. É verdade.
A Letícia é rainha, ela e o Tião são os reis da soja. Aqui era cana para tudo quanto é lugar, e hoje em dia tem bastante cultura, inclusive mesmo dentro de área com a usina próxima, né? Então o grão veio competir fortemente aí, principalmente nas áreas de pivô. O problema de cana. Por aí, e a gente vê que isso é cíclico, né, Roberto? Você que é muito experiente nisso, houveram épocas que a cana estava engolindo os grãos totalmente, né? E agora acontece o fenômeno contrário. Mas eu acho que isso é uma circunstância, Marcelo, faz parte da vida da gente, né? Agora, o problema da cana é que produz etanol, que é combustível, que é um fator essencial para o país. E o governo tem errado um pouco. Agora cometeu o negócio do CBIOS aí, um erro tolo, desnecessário, que perturbou muito o setor. Não estamos esperando que isso seja consertado rapidamente, porque a produtividade caiu barbaramente. A produção cai. O preço caiu. Quer dizer, é o pior cenário. Tem produção baixa e preço baixo. E o governo errou nesse processo aí. Então, e custo alto. Uma solução rápida nesse processo todo aí. O que segurou um pouco foi o açúcar, né, Roberto? Eu vou botar mais um tempero aqui. E a hora que o petróleo estava lá de $120 lá o barril e que o álcool subiu junto, talvez era a hora do setor ter mais protagonismo, né, no planejamento, para mostrar para o país quanto que era importante depender menos do petróleo e a gente poder ter mais a nossa energia renovável aí, que é um combustível mais amigo ao meio ambiente. Então, nós temos muitas vertentes positivas e nós temos perdido aí algumas oportunidades interessantes de solidificar a imagem desse setor que é tão importante para o Brasil. A minha preocupação, como eu falei para o Sérgio, é para frente, porque esse ano já está dado, a safra está acabando já, vai acabar um mês mais cedo que o normal, porque a quebra é muito grande, né? Mas é preocupado com a brotação na soqueira, por 2 ou 3 anos próximos. A produção vai ser baixa 2 ou 3 anos para frente ainda, viu? Então, realmente, o setor vai sofrer bastante. Roberto, uma pergunta. A rotação de cultura não permite ter mais grão e cana ao mesmo tempo? Tejão, eu faço isso desde 1970. Eu planto, a nossa cooperativa produz soja e amendoim rodando com a cana. Aí você reforma, digamos, 15% do canavial. Então, você pode plantar 15% com soja ou amendoim, uma leguminosa, qualquer, até feijão, para fazer a rotação da gramínea com a leguminosa. É uma tecnologia formidável. Eu faço há 50 anos esse processo aí. Ô, Tejon, a cana ela tem dado, em média, de 5 a 7 cortes, dependendo do local, da região, da qualidade do solo e tal. Então, ela é uma cultura que tem um custo muito alto de implantação. Então, ela é plantada, mais de 15 mil. E ela gera 5 a 7 cortes, né, sucessivos. E o grão não. O grão você planta e colhe. Né? O Rodrigo Vieira, Marcelo, Rodrigo Vieira escreveu que na região dele o produtor parou com a cana, ele está escrevendo aqui, e voltou para a soja. Outros dividiram em soja e cana, tudo do ano passado para cá. Rodrigo Vieira, acho que é de Goiás, né, Rodrigo? É isso aí. Bom, gente, o papo está muito bom, mas papo bom, o tempo voa e nós estamos caminhando aqui já para o final do programa e vamos fazer a nossa rodada final, começando com o nosso convidado de honra. Sérgio, queria que você deixasse aí sua mensagem aí de 1 minuto aí para os nossos internautas que nos assistiram e para aqueles que irão nos assistir nos nossos canais do YouTube. Olha, Marcelo, eu acho que a gente tem tudo que a gente conversou aqui. A gente tem um cenário de volatilidade, um cenário muito incerto, mas, de certa maneira, a agricultura ela tem um horizonte muito bom, porque ela está pautada em produtividade. Né? Quando o Roberto falou qual é o problema da cana, produtividade. Soja, milho, produtividade para reduzir custos e sermos mais competitivos no cenário internacional. Eu fico muito grato pela oportunidade de mostrar o que a gente tem feito dentro da Conab, porque ele é fruto de várias mãos. Eu sou apenas um.
Existe uma equipe grande, uma equipe de campo, uma equipe aqui interna, toda uma equipe de comunicação, toda ela comprometida com o avanço que a gente teve. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição do Roberto, Tejon, Letícia, Antônio, Marcelo, o que vocês precisarem, conte com a nossa instituição. Muito obrigado, viu, Sérgio? Nós vamos trazer aqui mais vezes, que os seus dados, a sua inteligência e o seu talento contribuem muito com o nosso programa aqui. Muito obrigado pela sua presença. Letícia? E agradecer também a todos aqui por essa maravilhosa discussão, né? Hoje foi apresentado aqui o panorama da safra atual e próxima, uma safra recorde, que orgulha aqui, né? O agro brasileiro cresce independente dessas intempéries jurídicas, políticas e climáticas, né? O produtor nosso é competente, tem tecnologia, tem uma cadeia de valor estruturada e a gente tem acesso a mercados externos. Mais um puxão de orelha que foi dado aqui, produtor, tome a sua posição para aumentar a margem, porque temos um alto custo e o preço pode baixar. Mas eu queria falar, só ler uma parte aqui que eu li, uma reportagem que eu li no Estadão, de 31/8, e eu achei uma mensagem bonita aqui, Marcela, do Cavalcante. O campo conhece o valor do tempo, nada se consegue imediatamente. No mundo rural, os frutos nunca são o resultado instantâneo do fazer. Há uma profunda consciência da importância de aproveitar sem pressa e sem pausa o dom do tempo. Seu valor não reside somente no tamanho do salário ou no status social de cada tarefa, mas na qualidade de trabalho bem feito no longo prazo. Não se trabalha contra a natureza, mas para ela e com ela. Obrigada a todos e uma ótima noite. Legal, Letícia, muito bacana. Tejon! Olha, o Tião Jacinto mandando aqui um abraço para todos aqui. E, meu caro Sérgio, você mostrou um caminho aí, em cima de ILP, em cima de ILPF, nós podemos produzir mais. Se eu fosse diretor de vendas do agronegócio brasileiro, eu diria, produtores, mais produto, que eu tenho um mundo para vender, além do mercado interno. Portanto, mais produção. Quem sabe, através do programa ILP-LPF, a gente dobra aí a nossa produção de grão do Brasil. Legal, Tejon. Antônio? Bom, eu vou terminar dizendo o seguinte. Primeiro, agradecendo o Sérgio por ter vindo aqui conosco, desejar uma excelente semana para ele, para o Tejon, para o Marcelo, para a Letícia, para o ministro Roberto. E eu queria terminar aproveitando as vozes, que nós não temos caneta aqui, mas nós temos vozes, e algumas vozes muito fortes aqui na nossa bancada. Em 2018, o orçamento da Conab era 1 bilhão e quase 400 milhões de reais. Hoje, está em 800 milhões. Hoje, ou seja, está um pouco mais da metade do que era lá em 2018. E está muito melhor. Porque as pessoas que estão no comando da Conab, o Guilherme Ribeiro na presidência, o Guilherme Bastos lá na secretaria, o Sérgio Desen na diretoria técnica, todos esses técnicos maravilhosos que a Conab tem, estão fazendo a volta. Nós precisamos ajudar nesse processo de mudança. Não só incentivando a mudança, mas ajudando a ser um amortecedor, porque essa mudança que eles estão fazendo está tendo efeitos colaterais que não são tão bons assim. Não dá para ter 1 milhão só de reais para fazer levantamento de safra no Brasil inteiro. Nós temos que ter mais recursos para fazer o levantamento. Nós temos que ter mais apoio aos bons técnicos que a Conab tem e apoiar as mudanças que estão sendo feitas. Sérgio, conte conosco, vocês têm o nosso total apoio e os nossos cumprimentos pelo cavalo de pau que vocês estão fazendo a Conab, de uma entidade que era melhor não ter, para virar uma entidade extremamente importante para o futuro do agronegócio brasileiro. Muito obrigado e obrigado por ter vindo. Legal, Antônio, muito bom. Roberto, suas considerações finais aí, amigo. Eu vou na linha do Antônio. O Antônio tirou daqui o que eu ia falar. É verdade. Escrevi isso ontem no meu artigo no Estadão, cumprimentando muito a Conab, porque um país sem estatística, o mercado não funciona e o governo não funciona. Eu não tenho certeza que vai produzir, o que tem estocado, está guardado, o que está sendo consumido, o que está sendo vendido. Você não pode fazer política pública.
e o mercado fica à mercê e tem uma informação privilegiada. Então, a Conab, ao fazer esse trabalho e dar transparência ao mercado e dados confiáveis, garante ao setor privado e ao governo mais confiança nas decisões a tomar. O Antônio falou muito bem agora do Guilherme Passos, do Guilherme presidente da Conab, do Sérgio, e eu quero colocar um pouco de mulher nessa parada também. Aqui em São Paulo, nós temos a Renata e a Mari. Olha, gente competente, Sérgio, essas meninas são maravilhosas. Sim. Então, a Conab tem mais isso. Gente boa com diversidade. Parabéns, Sérgio. Muito obrigado. Doutor Roberto, uma das principais pessoas aqui, toda essa revolução, que é a doutora Candice. Ela é uma gaúcha, viu, Antônio? Esteve com você no Rio Grande. Ela é muito competente. Não temos aqui, temos todo mundo junto. Todos somos uma Conab só. Tá bom. Bom, gente, estamos fechando aqui o programa. Queria agradecer os nossos internautas que nos assistiram até agora. Quem gostou, bota um like aí no programa, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o nosso programa permeie cada vez mais, tanto na sociedade urbana quanto na sociedade rural. Eu queria agradecer a presença de todos e queria deixar minha mensagem o seguinte, para você, agricultor, você, pecuarista, você, empresário rural, vocês viram que tem muita informação aqui no programa, cada um trouxe suas ideias, seus pensamentos, seus dados, suas informações, e que você saiba analisar todo esse contexto, criar o seu cenário, trazer isso para a sua realidade e você poder fazer escolhas certas, tomar decisões certas. Até porque mais de 50% do resultado de uma atividade é definido fora da porteira ou fora da empresa agrícola. São decisões de governo, são ações de mercado, questões logísticas, uma série de coisas que definem mais rentabilidade ou menos rentabilidade para o seu negócio. Então, invista tempo, assista o nosso programa, leia jornais, leia o site Notícias Agrícolas, busque informação para que você, municiado das melhores dados e melhores informações, você possa tomar melhores decisões e ser mais bem-sucedido possível. Obrigado, boa noite, boa semana a todos e a gente se vê novamente segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraço.